O portão norte da cidade tornou-se o palco de uma batalha feroz. Flechas cruzavam o céu, lanças se chocavam contra escudos, e o chão tremia sob o peso dos combatentes. No auge do combate, Tito viu um grupo de civis encurralados entre dois muros. Mulheres e crianças gritavam por socorro. O centurião sabia que sua ordem era manter a formação e avançar, mas algo dentro dele falou mais alto. Rompendo a fileira, correu até eles, usando seu escudo para protegê-los das flechas. Conduziu-os por uma passagem lateral até um local seguro, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a carreira ou a vida. Quando a batalha terminou, Roma havia mantido o controle da cidade. Marco, ao saber do ato de Tito, não o puniu. Pelo contrário, aproximou-se e disse: "Hoje, você lutou não apenas como soldado de Roma, mas como guardião daquilo que é mais valioso, a vida." Essas palavras ficaram gravadas na memória do centurião. Nos dias seguintes, a legião permaneceu em Jerusalém, patrulhando ruas e garantindo a ordem. Mas, para Tito, algo havia mudado. Ele passou a ver sua presença ali não como imposição, mas como oportunidade de proteger inocentes e, discretamente, espalhar mensagens de paz. Em noites silenciosas, reunia-se com pequenos grupos para compartilhar histórias sobre o Nazareno, sempre com cautela, sempre com esperança. A cruzada do estandarte romano, registrada nos relatórios oficiais, falava de vitória militar e estabilidade política. Mas, nas memórias daqueles que viveram aqueles dias, havia outra narrativa, a de um soldado que, em meio à disciplina de ferro e ao peso da lei imperial, escolheu ouvir a voz suave que falava de amor, compaixão e redenção. E assim, entre muralhas antigas e ruas estreitas, a história se misturou à fé. Roma continuou seu domínio, mas sementes invisíveis foram plantadas, sementes que, com o tempo, cresceriam e mudariam o mundo para sempre. Anos se passaram desde aqueles dias em Jerusalém. Tito havia retornado a Roma carregando consigo mais do que cicatrizes de batalha. Havia algo diferente em seu olhar, uma serenidade que seus companheiros notavam, mas não sabiam nomear. Os mais velhos diziam que era o cansaço da guerra. Os mais jovens achavam que era a sabedoria. Mas apenas Tito sabia a verdade, era a fé. Uma fé que havia nascido entre muralhas de pedra e ruas empoeiradas, alimentada por histórias sussurradas à luz de lamparinas e por um olhar de gratidão que jamais saiu de sua memória. Roma era magnífica e brutal ao mesmo tempo. Seus templos tocavam o céu, seus aquedutos cruzavam planícies e montanhas, suas legiões marchavam até os confins do mundo conhecido. Mas por trás de toda aquela grandeza, Tito via agora o que antes não conseguia enxergar: a solidão dos poderosos, a invisibilidade dos humildes, o vazio que havia no centro de um império construído sobre a força e não sobre o amor. Ele continuou servindo. Não havia outra escolha, Roma não liberava seus centuriões com facilidade. Mas dentro do espaço estreito que o uniforme permitia, Tito foi construindo uma vida paralela. Nas horas livres, procurava os pobres das insulas, os bairros miseráveis onde famílias inteiras viviam empilhadas em quartos sem luz. Levava pão quando podia, ouvia quando não podia mais que isso. E às vezes, quando havia confiança suficiente, contava histórias. Histórias de um homem que havia vivido do outro lado do mar, que havia tocado leprosos e chamado pescadores para mudar o mundo. Foi numa dessas tardes que conheceu Lívia. Ela não era nem escrava nem senhora, era liberta, filha de um marceneiro grego que havia comprado sua própria liberdade décadas antes. Lívia vendia tecidos num pequeno mercado coberto perto do Tibre, e tinha o hábito de deixar pedaços de pão na soleira da porta para os mendigos que passavam. Quando Tito a viu pela primeira vez fazendo aquilo, parou. Era um gesto pequeno, quase insignificante diante da vastidão da miséria romana. Mas era exatamente o tipo de gesto que ele havia aprendido a reconhecer, o gesto de alguém que havia ouvido aquelas mesmas histórias, ou que as havia descoberto sozinha dentro do próprio coração. Aproximou-se e perguntou, sem preâmbulo:
Você conhece o Nazareno? Livy olhou para ele com cautela, avaliando o uniforme, a postura, o risco que havia naquela pergunta. Depois, lentamente, disse que sim. E assim começou uma amizade que com o tempo se tornou algo mais profundo, uma parceria de alma entre dois seres que haviam encontrado, por caminhos completamente diferentes, a mesma luz. Lívia pertencia a um pequeno grupo que se reunia na casa de um homem chamado Áquila, um fabricante de tendas que havia viajado por diversas províncias e em cada lugar havia deixado e recolhido sementes daquela fé crescente. As reuniões eram discretas, sempre à noite, com sentinelas postadas nas esquinas. Havia em torno de 20 pessoas, artesãos, escravos, algumas matronas de famílias menos abastadas, um médico grego chamado Lucas que escrevia tudo com uma letra miúda e cuidadosa em rolos de papiro. Anos se passaram desde aqueles dias em Jerusalém. Tito havia retornado a Roma carregando consigo mais do que cicatrizes de batalha. Havia algo diferente em seu olhar, uma serenidade que seus companheiros notavam, mas não sabiam nomear. Os mais velhos diziam que era o cansaço da guerra. Os mais jovens achavam que era a sabedoria. Mas apenas Tito sabia a verdade, era a fé. Uma fé que havia nascido entre muralhas de pedra e ruas empoeiradas, alimentada por histórias sussurradas à luz de lamparinas e por um olhar de gratidão que jamais saiu de sua memória. Roma era magnífica e brutal ao mesmo tempo. Seus templos tocavam o céu, seus aquedutos cruzavam planícies e montanhas, suas legiões marchavam até os confins do mundo conhecido. Mas por trás de toda aquela grandeza, Tito via agora o que antes não conseguia enxergar, a solidão dos poderosos, a invisibilidade dos humildes, o vazio que havia no centro de um império construído sobre a força e não sobre o amor. Ele continuou servindo. Não havia outra escolha, Roma não liberava seus centuriões com facilidade. Mas dentro do espaço estreito que o uniforme permitia, Tito foi construindo uma vida paralela. Nas horas livres, procurava os pobres das insulas, os bairros miseráveis onde famílias inteiras viviam empilhadas em quartos sem luz. Levava pão quando podia, ouvia quando não podia mais que isso. E às vezes, quando havia confiança suficiente, contava histórias. Histórias de um homem que havia vivido do outro lado do mar, que havia tocado leprosos e chamado pescadores para mudar o mundo. Foi numa dessas tardes que conheceu Lívia. Ela não era nem escrava nem senhora, era liberta, filha de um marceneiro grego que havia comprado sua própria liberdade décadas antes. Lívia vendia tecidos num pequeno mercado coberto perto do Tibre, e tinha o hábito de deixar pedaços de pão na soleira da porta para os mendigos que passavam. Quando Tito a viu pela primeira vez fazendo aquilo, parou. Era um gesto pequeno, quase insignificante diante da vastidão da miséria romana. Mas era exatamente o tipo de gesto que ele havia aprendido a reconhecer, o gesto de alguém que havia ouvido aquelas mesmas histórias, ou que as havia descoberto sozinha dentro do próprio coração. Aproximou-se e perguntou, sem preâmbulo, "Você conhece o Nazareno?" Lívia olhou para ele com cautela, avaliando o uniforme, a postura, o risco que havia naquela pergunta. Depois, lentamente, disse que sim. E assim começou uma amizade que com o tempo se tornou algo mais profundo, uma parceria de alma entre dois seres que haviam encontrado, por caminhos completamente diferentes, a mesma luz. Lívia pertencia a um pequeno grupo que se reunia na casa de um homem chamado Áquila, um fabricante de tendas que havia viajado por diversas províncias e em cada lugar havia deixado e recolhido sementes daquela fé crescente. As reuniões eram discretas, sempre à noite, com sentinelas postadas nas esquinas. Havia em torno de 20 pessoas, artesãos, escravos, algumas matronas de famílias menos abastadas, um médico grego chamado Lucas que escrevia tudo com uma letra miúda e cuidadosa em rolos de papiro.